Fala com o João, por favor. Professor André? Olá, Auriane, tá me vendo? Oi. Não, não estou te Não, vendo. calma aí, deixa eu Não. ver. Mas tá me ouvindo? Deixa eu virar a câmera. Sim, ouvindo sim. Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Certo, tem que E virar a agora? câmera. Agora sim. E Boa aí, tudo noite, bom? professor André. Tudo bem? Boa noite, tudo Quanto bem? tempo? Verdade. Bom, gente, Finalmente deu para quem não certo, né? sabe, verdade, hoje deu Finalmente. certinho. Muito feliz de tê-lo aqui, professor, na minha live. O professor André, eu conheci na outra instituição que eu trabalhei, pessoal, e ele também chegou a me dar aula por pouquíssimo tempo, né, professor? Verdade. Eu estava uma aluna meio querendo fugir, sabe? Mas eu acompanhei a trajetória do professor aí por pelo menos quase 2 semestres, e ele é uma pessoa extremamente competente, uma pessoa capacitada, estudioso. Gente, ele tem livros que, inclusive, se não me engano, professor, eu acho que foi da Alemanha a editora, não é Isso, isso? isso, publiquei 2 livros numa editora alemã. Isso, eu me lembro que o professor contou isso pra gente. E foi até uma grande surpresa para ti, né? É verdade. Uma editora entrou em contato comigo devido a um artigo que eu tinha escrito, isso na época do mestrado, né? Enquanto fazia o mestrado Sim. na Universidade Metodista de São Paulo. Aí me encaminharam um e-mail dizendo se eu gostaria de fazer que aquele artigo se tornasse um livro. Aí eu acabei aceitando, né? Aí o meu artigo que eu publiquei na época para uma revista aqui em São Paulo, aí acabou dando certo, aí acabei também publicando a minha dissertação, a minha pesquisa também na época do mestrado. Aí viraram esses livros aí. Bom, com certeza o professor já tem um legado aí deixado, porque dizem que a gente tem que, na vida, 3 coisas, uma das 3 coisas, pelo menos, né? Ter um filho, Escrever escrever um um livro livro, ou plantar uma árvore. isso O é o que professor dizem por André se aí, tornou né? papai. O professor André se tornou papai. Eu só não me lembro se foi esse ano ou foi o ano passado. Foi o ano passado, foi em outubro. O ano passado. 2 meninas, gêmeas, né? A Letícia e a Ana Júlia. Isso, são gêmeas. Ai, Fizeram um aninho. Em outubro passado, agora fizeram um aninho. nossa, como passa rápido, né? Passa rápido. Parece que foi hoje. Verdade, verdade. Bom, gente, eu estou muito feliz com o professor André participando. Eu estava pensando em uma pessoa também com essa capacitação técnica, conhecimento técnico, que é super importante para falar um pouco sobre empreendedorismo. Eu acredito que é algo que sempre vai crescer e vai continuar cada vez mais, né? O mundo gira em torno disso, ele nos proporciona para isso. E aí, o intuito dessa live é de trazer informações às pessoas, porque nem sempre as pessoas conseguem fazer um curso, ainda mais num ano de 2020 que nós estamos vivendo com um ano de pandemia. Então, eu acredito que trazer informações aqui, mesmo que sejam tão rápidas, é de grande importância para as pessoas. E ele aceitou o convite, está conhecendo aí o Instagram, esse mundo tecnológico, que a Bem gente ouve interessante. coisas ruins, sim, mas também tem coisas boas. Ele faz com que a gente tenha essa interatividade, que a gente consiga se falar, mesmo cada um da sua casa, e ter essa troca de ideias, de pensamentos, de informações que é muito bacana. Bom, já falei a minha parte. Tem também a Angélica hoje, Angélica Cusso, ela é diretora da empresa que faz temperos. Ela tem se redescoberto, ela e o esposo, em várias coisas. Conheço ela há um bom tempo também. E aí eu vou deixar agora com o professor André, para que ele fale um pouquinho sobre a formação dele, tudo, e tudo que ele preparou para falar para a gente hoje aqui. E depois eu vou removê-lo, quando ele terminar a parte dele,
mas ele continua participando, é claro, para que a Sim. Angélica venha falar também da experiência dela como empreendedora. Bom, professor, fica à vontade, o tempo é todo teu aí. Então, obrigado, Auriane. Bom, eu quero De agradecer, nada. Auriane, pelo convite, viu, por participar dessa live. Na segunda-feira tive aí uns probleminhas, né? Acabou não dando Acontece. certo. Como você mesmo falou aí, né? Eu, como professor, geralmente eu utilizo outros meios para dar aula, né? Aula, outras tecnologias. E o Instagram, eu estou entrando agora, eu sou novo. Eu confesso que eu nunca tinha utilizado o Instagram, então para mim é algo novo. Eu acabei me atrapalhando um pouco aí. Mas que bom que deu certo para hoje, né? Verdade. Então, eu sou professor, né? Eu sou professor já, dou aula há 15 anos, trabalho na graduação, sempre dei aula na graduação. No início, quando eu me tornei professor, na verdade, eu entrei dando aula no ensino técnico, né? Aí do ensino técnico, do ensino profissionalizante, eu fui para a graduação e a minha formação, me formei em administração, com ênfase em gestão de pessoas, em recursos humanos. Depois eu prossegui com os estudos. Eu fui fazer um MBA na área também de recursos humanos, fiz um mestrado, né, na área de ciências humanas e agora estou fazendo um doutorado na área de ciências humanas aqui na PUC São Paulo. Então, o momento é esse, né? A sala de aula, transferir conhecimento, aquilo que eu aprendi tanto em vivências trabalhando dentro das organizações, como também nos cursos que eu fiz, né? E continuo fazendo. Eu preparei um roteiro aqui, Auriane, sobre o que eu vou falar hoje, né? Então, o tema Sim, é sim. empreendedorismo. E esquecendo de falar, eu quero te dar os parabéns também, porque eu acho que é importante utilizar esses meios tecnológicos, né, para divulgar Sim, conhecimento. sim, Conhecimento, verdade. parece que você fala também de outros assuntos, isso é bem interessante. E isso é bem legal, né? Como você falou, nós estamos atravessando, vivendo um momento muito difícil e a Verdade. gente sabe que não são todos, infelizmente, né? Eu digo isso infelizmente porque a educação é um direito para todos, né? Todos deveriam ter acesso à educação e quando eu falo educação, eu quero dizer uma educação de qualidade, não é? Infelizmente, no nosso país, passamos aí por muitas dificuldades, né? E os jovens de hoje em dia acabam tendo dificuldade em ter acesso à informação. O, Sim, verdade. o roteiro que eu preparei, então, eu vou falar sobre empreendedorismo, que essa é a Se o proposta. professor quiser, eu consigo passar. Eu viro a minha câmera e eu deixei a apresentação no meu computador aqui, e aí eu vou tentar não tremer. E aí eu vou passando aqui a apresentação, tá bom? Se puder fazer isso, eu acho legal, porque aí quem está Sim. nos acompanhando agora, né, seguindo, É porque consegue. é interessante que o professor apareça, para que aí vai explicando, e aí eu fujo um pouquinho agora e mostro o que o professor preparou. Tá bom? Tá bom. Vou virar aqui. Prontinho. Então, o tema então é empreendedorismo, né? Então, eu preparei um roteiro, então eu vou procurar falar nessa live sobre o roteiro histórico, né? A questão do empreendedorismo no Brasil, quando isso teve força aqui no Brasil, o que é empreendedorismo? Eu sei que muita gente talvez não saiba o que significa, às vezes quando sabe de uma maneira muito rasa. Falar de alguns tipos de empreendedores, né, que existe, falar sobre mitos sobre o empreendedor, alguns mitos aí que existem, né, mitos até mesmo assim negativos, falar sobre as exigências do mercado, né, o que o mercado hoje exige, né, para quem busca empreender, para quem busca ter um negócio próprio, o perfil do empreendedor, falar um pouquinho sobre o perfil,
os riscos para quem busca, né, ser empreendedor e como começar, como iniciar, também as características do ato de empreender. Então, esse é o roteiro que eu vou abordar hoje com vocês aqui na live, né? Antes de falar sobre o roteiro histórico, eu queria dizer o seguinte: é muito importante, hoje em dia, quem vai abrir uma empresa, né? Quando eu falo empresa, não necessariamente não é uma empresa grande, né? Com muitos funcionários, essas coisas, mas um negócio pequeno, né? Pequeno, às vezes com um ou dois funcionários, ou você mesmo tocando negócio. É muito importante na época que nós vivemos hoje, o empreendedor, ou alguém que vai ter o um negócio, ter uma consciência e uma mentalidade voltada para o social, né? Por que eu digo isso? Que um empreendedor hoje deve ter uma mente e uma cabeça voltada para as questões sociais. Porque há muitas pessoas carentes em nosso país. Então, eu acho que a pessoa que empreende, a pessoa que abre um negócio, seria muito interessante se essa pessoa pensasse em ajudar a sua comunidade local, onde você está abrindo o seu negócio, né? Isso pode ser um salão de beleza, um bar, não é? Ou qualquer coisa desse gênero. Mas você pensar em pensar na questão social, pensar em quem está próximo de você. E isso, gente, não quer dizer que você precisa ter muito dinheiro, né? Para você tocar um negócio, necessariamente você não precisa ter muito dinheiro, você precisa ter uma ideia, uma boa ideia. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. E eu sei que cada um aqui que ou já empreende, né, ou tem algum negócio próprio, tem capacidade, e você mesmo pode dar um jeito de pensar em ajudar alguém da sua comunidade. De que maneira você pode ajudar? Oferecendo um curso, talvez. Não é um curso naquilo que você trabalha. Se você trabalha em um salão de beleza, você é manicure, você faz um curso sobre isso, tá? Ou se você trabalha em qualquer outra coisa, você também pode dar um curso em relação à área que você atua. Se você, por exemplo, trabalha com bijuterias, você pode dar curso sobre isso. Então, você sempre pode fazer alguma coisa pensando na comunidade. E isso é bastante interessante. Por quê? Porque com isso você acaba também ganhando uma carteira de cliente. Você acaba conquistando pessoas quando você tem essa mentalidade de pensar no social, né? E hoje em dia as empresas, a maioria das empresas, né, as grandes empresas, por exemplo, até as pequenas empresas, estão já pensando nessas, nessas questões mais voltadas para o social. Então, isso é uma dica, antes de começar a falar aqui sobre empreendedorismo, que eu pretendo dar para vocês, para quem procura abrir um negócio, para quem já abriu, pensar nisso. E se você já faz isso, parabéns. Que eu acho que isso é importante, porque toda empresa, todo comércio está dentro da sociedade, né? Você faz parte da vida social, você está fazendo parte ali da vida da sua comunidade. Então é muito importante você ter uma cabeça voltada aí para o social. Então, assim, gente, falando um pouquinho do roteiro histórico, que eu coloquei aí na apostila, nos slides, aí no primeiro slide, falando sobre o Brasil e o fim dos anos 90. Bom, quem é muito novo, talvez não ouviu falar isso, né? Mas com certeza você ouviu falar isso na escola, nas aulas de história, ciências sociais. No fim dos anos 90, o mundo passou por grandes transformações, não é? Porque é uma época, 89, 90, que lembra a disputa, a disputa entre Alemanha e Estados Unidos. Aquela disputa ideológica, né, entre as questões do socialismo e as questões capitalistas do mundo lá dos norte-americanos dos Estados Unidos, né? Então, nessa época, a Alemanha era dividida,
as duas Alemanhas, né? E nesse contexto de época teve a derrubada do Muro de Berlim, não é? Então, a gente viu naquela época o mercado, né? Os grandes produtores norte-americanos ganhando o mundo, não é? Ganhando o mundo com acesso das suas mercadorias através aí enviadas para o globo. Então a gente teve essa disputa ideológica, né? A derrubada do Muro de Berlim. Então quem nasceu depois dessa década vai lembrar do que eu estou falando. Se você não nasceu bem depois, né? Você com certeza estudou isso na escola. A globalização, tá? Ela começa a ganhar força nesse contexto de época. Por que nesse contexto de época? Porque os grandes produtos começam a ser importados para outros países. Então, por exemplo, aqui no Brasil até 88, 87, poucas pessoas tinham acesso à internet, a computador. Não era todos que tinham acesso à internet, a computador. Não é? As empresas, algumas empresas tinham acesso à informática, ao computador, à rede, e muita gente não tinha acesso. As pessoas começaram a ter acesso a computadores, né, ter acesso à internet, depois dos anos 90, lá para 93, 94. E antes disso, a gente vivia também uma situação muito difícil, né, aqui no Brasil, porque o Brasil era um país muito fechado, de certa maneira, né? Tudo era muito caro, né? Eu lembro, por exemplo, na minha infância, ter telefone na década de 80, 70 era para poucas pessoas, né? Não era para muitos. Ter carro, isso também não. Ter carro, veículo também não era para todos. Ter a casa própria e piorou. Ter televisão colorida naquela época era muito difícil ter acesso à televisão colorida, né? Então, a partir dos anos 89, 90, não é, com essa questão da globalização, né, e também com governos aqui no Brasil que tivemos, houve essa abertura, né, de importar coisas que vinham de fora para dentro e nós começamos a ter acesso a muitas coisas, né, através também de alguns governos, né, isso eu falo do governo Lula, Dilma, também o Fernando Henrique, nós tivemos acesso a entrar no mercado, né? Até acesso ao mercado, até acesso, por exemplo, a cartão de crédito, as coisas, poder parcelar e comprar as coisas. Então, é uma época, a globalização ela entra muito forte aí, nesse contexto, né? As mercadorias começam a circular no globo e, com isso, força as coisas se tornarem mais competitiva e as pessoas começam também a ter acesso a essas mercadorias devido ao crédito. Não é? Mas também, pessoal, teve a questão negativa. Né? Teve essa questão da globalização, mas teve a questão também do desemprego. O desemprego também com a alta tecnologia, porque a informática, a internet, ela chegou muito forte aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas nos países também desenvolvidos, mas principalmente nos países em desenvolvimento, no nosso caso aqui, o Brasil. A internet roubou muito emprego, né? A tecnologia. As pessoas que faziam trabalhos manuais, as máquinas começaram a fazer. Né? E até hoje a gente vê reflexo disso. Né? A automação das empresas, por exemplo. As pessoas que trabalhavam operando algum tipo de máquina e, de repente, a máquina começa a fazer isso. A gente vê, por exemplo, hoje em dia, né, esses dias eu fui ali eu fui ali num shopping aqui perto onde eu moro e eu lembro que eu fui estacionar o carro eu fui entrar com o carro no shopping, né, para estacionar o carro e tinha um segurança, né, que te dava lá o ticket para você entrar no shopping, depois validar
na portaria esse ticket. Hoje não tem mais essa segurança. Né? Hoje em dia são portarias eletrônicas. Então a gente vê a tecnologia roubando emprego. Né? Então a tecnologia, de certa maneira, é positivo, porque as coisas inovam, mas tem esse lado negativo, né? Que trouxe aí na questão de roubar emprego das pessoas, empregos manualmente, né? Que as máquinas começaram a fazer. E também foi nessa época, dos anos 90, que tivemos criação de órgãos e programas de apoio ao empreendedorismo. Tá? O SEBRAE ele teve bastante destaque nessa época. É claro que o SEBRAE, se não me falha a memória, ele foi criado em 72, o SEBRAE. Mas foi a partir dos anos 90, né, meados dos anos 90, que o SEBRAE começou a ganhar muita força aqui no Brasil, orientando pequenos empreendedores como abrir, né, mostrando os riscos de mercados, essas coisas, etc. Então, esse ano foi um ano de grandes revoluções, principalmente para o empreendedor. Né? Então, esse é um pequeno resumo do roteiro histórico que eu queria falar para vocês aqui, que eu falei para vocês. A outra coisa é sobre o Ministério do Trabalho, né, junto com o SEBRAE. O Ministério do Trabalho também, no final dos anos 90, começou a apoiar pequenos empreendedores, né? É onde teve, por exemplo, criação de pequenos bancos, onde o empreendedor podia ter acesso à renda, a empréstimo para poder financiar a sua empresa, né, o seu pequeno negócio. Então, esse fortalecimento do Ministério do Trabalho e Emprego também começou a ganhar destaque nessa época, né, 90, final dos anos 90, junto com o SEBRAE. Né? Então, hoje nós temos, apesar das dificuldades que nós passamos, né, para quem empreende sabe disso, agora com a pandemia, então, nem se fala, com a Covid-19, as coisas ficaram mais difíceis, né? Porque os pequenos empreendedores, hoje em dia, devido à questão do consumo, que cai um pouco, porque muitas empresas fecharam as portas, né? Porque essas pessoas perdem o trabalho, o emprego, o comércio não vende. E se não vende, fecha as portas. Então, devido à questão da pandemia, hoje a situação do empreendedor ficou um pouco difícil nessa questão de buscar financiamento em bancos. Né? Agora que a gente está começando a ver as coisas melhorar, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, né? As empresas funcionando, as pessoas se cuidando aí para não serem contaminadas. Mas mais para frente aqui nos slides eu quero mostrar que às vezes com essas dificuldades que nós estamos passando, né, o brasileiro está passando, em questão a Covid, em questão a pandemia, que os pequenos empreendedores estão passando, há uma luz no fim do túnel, né? Sempre há uma luz no fim do túnel. Então, esse seria o roteiro histórico. Na verdade, é um resumo. Se fosse para falar mesmo sobre as questões históricas envolvendo aí a questão de empreendedorismo, de globalização, de novas tecnologias, a gente ia gastar muito tempo aqui na live, né? Não ia ter tempo suficiente para falar sobre isso. Então, eu procurei trazer esse resumo para vocês ter uma ideia mais ou menos de como isso ocorreu a partir dos anos 90. Né? Agora eu vou falar sobre tipos de empreendedores. Não é? Então, quais são os tipos de empreendedores que existem? Existem muitos. Né? Hoje em dia, a gente pode pensar em várias maneiras de empreender dentro do mercado. Né? Então, eu selecionei aqui 4 para falar com vocês. Tem mais de 4, mas esses 4 aqui são suficientes. O primeiro é empreendedor de negócios. Né? O que é um empreendedor de negócios? É aquele empreendedor que tem uma grande empresa, né? Aquela pessoa que conseguiu já um espaço no mercado, ou uma pessoa que
que já ganhou isso de herança, né, dos pais e tocou os negócios dos pais. Então, essa pessoa, esse empreendedor, ele tem um negócio, ele toca um negócio, né, uma organização, uma empresa. Tem o empreendedor interno. O que seria o empreendedor interno? O empreendedor interno, necessariamente, não é aquele empreendedor que tem um negócio, que abre um negócio, mas é aquele empreendedor que trabalha dentro de uma organização, mas é uma pessoa antenada com aquilo que faz. É uma pessoa que sabe dar ideias lá para a empresa onde trabalha. Então, gente, veja só, empreendedor aqui nesse sentido não quer dizer somente pessoas que abrem um negócio, né? Somente pessoas que empreendem um negócio, que tocam um negócio. Mas pode ser também pessoas que trabalham dentro de uma organização, né? E com isso ajuda a sua organização a crescer, né? Dando ideias, sendo um bom gestor. Se não for um gestor, trazendo ideias para o gestor. Ou seja, é uma pessoa que faz a diferença no ambiente de trabalho. Então, ela está empreendendo para ela mesma e está empreendendo também para a empresa. Né? E com isso, ela está sendo observada. Né? É uma pessoa que está se destacando internamente dentro da organização. O outro empreendedor é o empreendedor comunitário social. É aquilo que eu falei no começo da live, não é? É aquele empreendedor, por exemplo, que se preocupa com o bem-estar social das pessoas. É alguém que pensa em abrir um negócio, mas com isso ter uma mentalidade social. Né? Na minha opinião, eu acho que aqui eu coloquei empreendedor comunitário social, mas, na minha opinião, todas as pessoas que empreendem, que têm um negócio, devem haver essa mentalidade voltada para o social. É por isso que eu disse isso, Verdade. é por isso que eu tinha dito isso no início da aula, né? Isso é muito Deveria importante. ser algo prioritário para todo ser humano, né, professor? Exato, exato. É muito importante, porque às vezes há um mito, depois eu vou falar sobre o mito, mas eu vou antecipar. Há um mito de quem pensa em abrir um negócio, uma empresa, ganhar dinheiro. Isso é muito comum a gente ver dos jovens. Na sala de aula eu vejo muito isso, né? Alunos meus comentando, professor, eu quero abrir um negócio e quero ficar rico, por exemplo. Eu falo, olha, já é um mito, não é? Eu não É quero ser verdade. pessimista, eu não quero ser pessimista com ninguém aqui. O meu objetivo não é desanimar ninguém que está aqui nos seguindo, né? Mas você ficar rico hoje em dia é um mito. No Brasil é um mito. O que pode acontecer? De você abrir um negócio, você ganhar dinheiro, ter uma boa qualidade de vida, certo? Com essa boa qualidade de vida, você sustentar a tua família, você pagar as tuas dívidas, não é? E tocar o seu negócio. Gerar outros empregos também, a gente pode Exato. dizer, e Oi? agrega valor à vida das pessoas, de forma geral, né? Quem está à nossa Exato. volta. Exato. Então isso é um mito, né? Então eu falo para os olha, gente, antes de vocês terem essa mentalidade de ficar rico, essas coisas, vocês têm que pensar no social. Não é pensar em abrir um negócio, um comércio, uma loja, não é? E pensar em apenas em ganhar dinheiro. Mas o que que você pode fazer? O que que você pode fazer no local onde você abriu esse negócio, da comunidade onde você abriu esse negócio? O que você pode fazer lá de social para ajudar? Né? E é claro, aquilo que você faz para os outros, né, socialmente falando, no sentido de dar conhecimento às pessoas, né, de ajudar as pessoas também a crescerem na medida do possível, naquilo que elas tiverem condições para isso, automaticamente você também vai estar se ajudando. Não é? Então, Sim. é muito importante sempre no comunitário social. Né? Isso é um tipo de empreendedorismo, mas, como eu falei, na minha opinião, todos que querem abrir uma empresa, um pequeno negócio, ou você mesmo já toca em um negócio, é importante você ter essa mentalidade. E hoje em dia, com o avanço da internet, aí, o empreendedor digital, que está muito na moda, as pessoas trabalharem pela internet, né? Divulgar vídeos, fazer vídeo, distribuindo algum conhecimento, alguém, sei lá, que domina um idioma estrangeiro, inglês,
dar aula pela internet, às vezes gratuitamente, com isso tem um retorno financeiro, né? Ou abrir uma loja virtual. Então, hoje, com o avanço tecnológico, tem aí o empreendedor digital, né? É claro, gente, que existem outros tipos de empreendedorismo, né? Mas o que eu selecionei, que na minha observação, são aí os que estão na moda, no mercado, né? Auriane, se você quiser me interromper aí para falar algo, tá? Pô, fica à vontade, porque se deixar algo, eu vou correndo Não, aqui, tá não. bom? Tá bom, pode deixar, mas tá ótimo. Pode continuar, professor. Eu só queria dizer para o pessoal que quem quiser fazer perguntas, pode ir colocando aqui, que aí eu vou já selecionando as perguntas e depois a gente passa para o professor. Legal, isso é muito bom. Outra coisa que eu coloquei aqui é sobre o mapa do empreendedor. Não é? O que seria? Quando a gente pensa em mapa, mapa é a ideia de ter um roteiro, né? De ter um caminho. Ou seja, é algo para você não se perder. O mapa serve para isso, né? Para te localizar em um lugar onde você quer chegar. Então, você vai utilizar ali um guia, um mapa. Então, por exemplo, o que seria o mapa do empreendedor? Ter ideias. Né? Então, para quem quer empreender, ter um negócio, para quem não empreende, para quem empreende também, né? É muito importante ter ideias. Essas ideias, ela é algo que vem de você mesmo, tá? É algo que é algo subjetivo, né? Somente você pode ter essas ideias e de repente essas ideias virar um grande negócio. De que maneira, Verdade. de que maneira você E não quer pode? dizer que todo mundo vai acreditar nas suas ideias, eu Exato, acredito, né, professor? exato, Às vezes é uma ideia que para muitos é mirabolante, fora da caixinha, mas pode ser uma ideia que vai se tornar lá na frente algo valioso. exato. O importante, eu vou falar isso mais para frente, para quem quer empreender, é você acreditar, não é? Se você tem uma ideia, se para o outro a sua ideia não é uma grande ideia, o importante é ser para você e você tentar fazer que essa ideia dê certo, não é? Então, é algo sempre subjetivo, é algo que pertence a você, isso, né? As ideias, elas podem surgir de várias maneiras, né? Por exemplo, os Beatles, aquela música dos Beatles, Yesterday, né? O John Lennon, sabe como o John Lennon teve a ideia de criar essa música? A ideia surgiu em um sonho que ele teve, ele sonhou com essa música, a letra dessa música. Ele sonhou, e está na sua biografia. Ele sonhou com a letra dessa música, né? E no dia seguinte ele acordou, começou a pegar o violão, né? Lembrar do sonho que ele teve e compôs Yesterday. Né? Então, Bacana. veio de um sonho. Não é? Outra coisa também é leituras. Você lê livros, lê alguma coisa que você gosta. Né? Sei lá, ler livros, pode ser livro de gestão, ou qualquer outro livro, dentro daquelas páginas que você está lendo, de repente surge alguma coisa interessante ali que vai te dar uma ideia interessante, que isso você vai colocar em Bacana. prática, ou alguma observação que você faz, tá? As ideias vêm de observações também. Observações, de repente você observa alguma coisa, fala, olha, aqui não tem isso. Se eu pensasse em abrir isso que ainda não existe no mercado, né? Então, as ideias, elas surgem disso. As ideias também é algo bastante subjetivo, né? Cabe cada um achar aí as suas ideias. Mas o empreendedorismo surge de uma ideia, né? Agora, assim, o que é interessante aqui, pessoal? Existe também aquelas pessoas que empreendem já imitando a ideia do outro, não é? Por exemplo, alguém que quer abrir uma loja de, sei lá, de uma autopeças, né? Autopeças de moto, por exemplo, de carro. Ah, eu vou abrir uma autopeça aqui no meu bairro, né? Mas eu sei que existem autopeças, então eu estou imitando a ideia do outro, não é? O interessante seria você ter uma ideia que talvez, né, que talvez alguém ainda não teve, né? Você criar isso, né?
Então, é isso que faz, muitas vezes, o empreendedor ter sucesso. Isso vale também para quem empreende no mundo digital, na internet. Você ter uma ideia, ou você observar alguma coisa que ainda não está acontecendo, não é? Alguma coisa que ainda não está acontecendo, que você pode ter uma ideia e fazer que isso aconteça e dê certo. Não é? Outra coisa é execução. Né? Se você tem uma ideia, você tem que executar, colocar em prática, fazer acontecer a, a sua ideia, né? Aquilo que você teve que você pensou que pode dar certo no mercado, abrir um negócio. Não ficar esperando, não é? Mas fazer acontecer. E plano de negócio, né, gente? Precisa ter plano de negócio. Muitos empreendedores nessa época que nós estamos vendo o Covid, principalmente aqui na capital, de onde eu falo, São Paulo, muitos desses pequenos empreendedores, né, faliram, deixaram de existir. Isso eu não digo todos, eu não quero generalizar, porque realmente uma pessoa, quando um negócio não dá certo, geralmente a economia do Brasil, do jeito que está, né, não está boa, e com a questão do Covid piorou. Então, muitas vezes o empreendedor fica sem ter um caminho mesmo, e a coisa acaba acontecendo, ele tem que fechar. Infelizmente, isso acontece. Mas muitos dos negócios que fecham as portas são pessoas que não fazem planejamento. Não é? Eu garanto para vocês que depois dessa pandemia, muitos empreendedores vão pensar, né? Porque ninguém esperava ter uma epidemia mundial como essa. Né? Ninguém esperava, foi algo assim inédito que a nossa humanidade está passando. Teve outras epidemias no passado, né? Outras também, mas que nem essa ninguém esperava, não é? Então, Verdade. então depois disso, eu tenho certeza que muitos vão planejar melhor os seus negócios, não é? E outra coisa que está ligada ao plano de negócio é o fluxo de caixa, né? Você saber administrar o seu negócio. Se você tem uma ideia, se você abre uma empresa, um comércio, você tem que ter um plano de negócios e saber administrar, saber o que entra e o que sai do fluxo de caixa. Porque a ideia de quem empreende, gente, é você viver com isso, certo? É você sustentar sua família, pagar suas dívidas com o negócio. E para que isso aconteça, você tem que saber administrar o seu dinheiro. Não adianta você gastar mais do que ganha. Não adianta você investir no seu negócio algo que você não sabe se vai dar certo ou não. Então, saber administrar, e se esse negócio estiver dando certo, aí sim você pode fazer um plano de negócio e procurar investir na sua ideia para fazer que isso venha a crescer dentro do mercado. Né? Então, isso eu falo que é o mapa do empreendedor, né? O que ele deve pensar, né? Que deve guiar aí a sua vida empreendedora. Outra coisa é sobre os mitos, sobre o empreendedor. Né? Por exemplo, nascem prontos. Né? Para empreender, ninguém nasce sabendo empreender, não é? Sabendo administrar um negócio, sabendo administrar uma ideia, não é? Você aprende, empreender é técnica, é estudo, ou seja, é você conhecer o mercado, não é? Você conhecer o produto que você quer vender no mercado, é você saber se relacionar bem com o cliente, é você saber cuidar bem do fluxo de caixa, saber fazer um plano de negócio. Então, tudo isso é técnica, você aprende estudando. Nessa live mesmo, vocês estão aprendendo algumas coisas, algumas dicas, mesmo que seja algo resumido, né? Algo assim de curta duração. Mas vocês estão aprendendo alguma coisa, tá? Então, empreender é técnica, você aprende, é disciplina. Empreender é disciplina. Outra coisa, precisa ter muito dinheiro para empreender? Não, não precisa ter muito dinheiro. Você não precisa ser rico para você empreender, tá? Você pode começar com pouco. Tá? Você pode começar, por exemplo, se você trabalhou em uma empresa e foi mandado embora da empresa, você pode utilizar
a sua rescisão para abrir um pequeno negócio, né? Ter uma ideia, pensar em alguma coisa. Então, você não precisa ter muito dinheiro para empreender, para abrir um negócio. Então, dizer que um empreendedor nasce pronto, com habilidades, né, prontas, isso não existe. Dizer que precisa ter muito dinheiro também, isso não existe. Não é? Então, são mitos, né, que a gente ouve por aí. Então, é importante a gente saber disso, né? Outra coisa também, gente, que eu quero falar com vocês é sobre as exigências do mercado hoje em dia, né? Algo muito importante a gente pensar também, né? O mercado exige, para quem quer empreender, colocar a sua ideia em prática, você ser sempre uma pessoa criativa, não é? Uma pessoa ousada, né? Criativa no sentido de saber lidar com as situações que vêm acontecer. Não é? É claro que empreender há um desafio com isso, né? Há um desafio de você ser uma pessoa ousada, de você trabalhar muito, não é? Há um outro mito também que eu esqueci de falar, né? Muitos alunos em sala de aula falam sobre isso. Ah, pessoa, eu quero deixar de trabalhar em empresa para os outros porque eu quero abrir um negócio. Eu falo, você está se enganando. Se você vai abrir um negócio, você vai trabalhar mais. Por que você vai trabalhar mais? Porque a tua vida vai depender do seu comércio. Né? Então Verdade. você vai ter que ter ideias, criatividade, você vai ter que correr atrás. Se você não correr atrás, você não vai conseguir cuidar da sua família, pagar as suas dívidas, então você vai ter que trabalhar muito, né? Então a criatividade, a ousadia é muito importante. E outra coisa também, uma visão diferenciada. Você é uma pessoa diferenciada dos outros. De que maneira? Você deve pensar em alguma coisa que você pode fazer para encantar, por exemplo, seu cliente, né? Agora, por exemplo, na pandemia, com essas entregas deliveries, né? A gente vê muitas empresas, por exemplo, se você compra alguma coisa, eles enviam um cartãozinho desejando um bom dia, um bom fim de semana, às vezes enviam um brinde também, né? Junto com aquela compra que você fez. Então, isso é ser diferenciado. Você acaba fazendo isso, né, esses pequenos gestos, você acaba fidelizando ali uma compra, né, um cliente que comprou algo com você. Então, isso é importante. E outra coisa também, gente, é pessoas excelentes, né, interagindo com pessoas inteligentes. Criar uma rede de relacionamento, network. Isso é muito importante. Se você empreende, é importante você também participar você conviver com pessoas também que são empreendedoras, ter esse círculo de amizade, não é? Porque isso vai te ajudar você a ter um E isso gás funciona em todo lugar. em Isso todo funciona em lugar. tudo, né, professor? Porque Exato, se você não tiver bons relacionamentos, não vai ter jeito. Você vai ser engolido no mercado exato, de negócios também. Então, bom exato. relacionamento, você interagir com outras pessoas, buscar em outras pessoas também, até em outra pessoa você pode encontrar até soluções para o seu negócio, né? Aham, exato. E se você se interage com as pessoas que empreendem, que tem um negócio, você vai ver que não é só você que passa por dificuldade, outros estão passando por Verdade. dificuldades também. Às vezes, a mesma dificuldade que você está passando. Então, isso te anima, te dá um gás para você não desistir. Né? Então, ter esse network de amizades, né? Conhecer pessoas da mesma área que a tua, isso é muito, muito importante. Auriane, eu tenho tempo ainda para. É. Então, professor, eu acho que vai ter que ficar para a próxima, porque agora eu estava vendo aqui, já vai dar praticamente 45 minutos. Então, eu ia chamar agora a Angélica, que ela tem um pouquinho de experiência para contar. Tá Aí, se o bom. professor não se importar, aqui tem bastante coisa legal ainda para Aham. falar. A gente marca uma nova depois, mais para Claro, podemos frente. Eu sei combinar que sim. agora a gente está super preocupado. Não, podemos combinar. E você me dá um toque, Auriane, a gente combina em outro dia. E eu Tá bom. continuo aqui. Esperar passar essa época dessas AV2, das avaliações
do segundo bimestre desse segundo semestre, e aí a gente marca assim. Tem Não, um então, tema bem prazer. interessante, deixa eu voltar aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. Opa, deixa eu voltar aqui que aí fica mais fácil. Aí, eu tô falando com... tem um tema bem legal, eu ainda não falei com a pessoa, mas eu estou para convidar, professor, uma moça que ela é uma jovem empreendedora. A Angélica, que vai falar agora, também é uma jovem empreendedora. Mas essa é mais jovem ainda, tem 18 anos de idade. E, então, assim, ela está conseguindo se encontrar nesse ramo aí, nesse caminho, e isso é bem bacana. Eu acredito que também é um assunto bem atual, né, professor? É bastante Porque mal. os jovens precisam muito dessa força, precisam muito desse incentivo. Tem aqui, a Elaine comentou bastante coisa, professor, enquanto o professor falava. Aí a Ivone está fazendo uma pergunta aqui. Ela está perguntando para o professor encerrar a sua parte, como deve ser feita a pesquisa de mercado? Legal. Então, a pesquisa de mercado, se você teve uma ideia, né? Se você é você pensar na região onde você quer abrir esse negócio, se já tem alguém que trabalha com isso, né? Com essa ideia que você teve, não é? E saber, né? Onde você vai estar entrando. Então, você saber quem são os seus concorrentes. Isso é importante, se é uma coisa nova ou não. É sempre importante, se você for abrir um negócio, você abrir também em lugares movimentados, né? Lugares que passam gente. Se você está pensando em abrir algo virtual, uma loja virtual, pensar também nessas coisas, né? Quem são os concorrentes? Sim. Existe muita gente que trabalha com isso, né? Fazer essa geografia de mercado, né? E fazer isso que eu disse, você fazer algo de E diferente, acho que essa né? pesquisa, ela sempre vai ser, essa pesquisa sempre vai ser extensa, porque por mais que o seu negócio já está decolando, voando, você precisa sempre se reciclar, buscar novas. Tudo que o professor até falou aqui já. Estou acrescentando algumas coisas na minha ineficiência ainda, que não tem a capacitação que o professor tem. É, Mas, enfim, é uma busca eterna, né, professor? É uma busca contínua. Você precisa sempre fazer, estudar, se preparar e conhecer e reconhecer. Às vezes algo ali que está dando certo pode melhorar, ser aperfeiçoado, como algo que não está tão legal pode ser eliminado, tirado. Eu acredito que é um estudo contínuo disso tudo, né? Dessa pesquisa toda. exato, é isso mesmo, é contínuo. Alguém que trabalha, que é empreendedor, né, deve ter esse pensamento aí, de sempre querer aprender, Sim. sempre pesquisar, sempre ter novas ideias também, que venham agregar já aí o seu negócio, né? Então, isso é importante, né? Aprender e aprender. Nunca deixar de aprender. Verdade. Professor, muito obrigada. Imagina, que Desculpa isso, ter que eu que agradeço. cortar Não, eu o sei que seu o tempo é curto, por raciocínio. isso que eu É falei. porque, infelizmente, o tempo corre contra a Claro, gente. não tem Mas eu problema. agradeço demais, professor, toda a sua experiência, o seu conhecimento, a sua fala aqui hoje com certeza agregou valor para as nossas vidas em todos os sentidos. Até porque a gente não empreende só um negócio físico, como também até a gente mesmo, todos os dias, né? A nossa Exato, emoção, exato. os nossos sentimentos em tudo, né? Mas obrigada, professor. Vou Imagina te que remover isso. daqui para trazer a Angélica para cá, tá bom? Eu que Beijo, fique com agradeço. Deus. Tchau Um beijo para nas suas todo filhas mundo e na aí. sua esposa. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Ariane. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu vou convidar a gente, a Angélica. Opa. Ah, cadê? Angélica. Ah, não. Tô aqui, achei ela. Acho que ela tá aí. Agora a gente vai aguardar aqui ela entrando. Acho que já conseguiu. Olá, cabelo rosa!
Tudo bem, Angélica? Você, Auri. Tudo bem, graças a Deus. A gente se falou agora há pouco. Eu estava vindo para casa e dentro do trem eu estava estudando ali o meu último dia de curso. Falei para ela até. Então eu saí de um curso, cheguei em casa rapidinho para poder participar dessa live, gente. Tá super bacana. Vida, né? Sempre correndo, fazendo Oi? coisa. A nossa vida é assim, né? Sim, Sempre correndo. sim, verdade. É verdade. É por isso que a tecnologia, ela tem, sim, coisas ruins, se não souber ser utilizada, mas ela tem coisas boas, porque Muito. a Mônica está aqui falando, vem, Angélica, porque com certeza ela está fazendo essa coisa aqui maravilhosa de agregar valor para que a gente consiga falar, se ver e trocar essas ideias maravilhosas. Sim, não é? Bom, eu vou passar para você falar sobre você, a sua empresa. O Lucas está por aí, eu acredito. Tá ali tímido, escondido. Eu imaginei, gente, mas não pode não, Lucas. Gente, o Lucas faz coisas maravilhosas, deliciosas. Mas pode falar, Angélica. Seja bem-vinda. Deixa só, antes de você começar, no caso aqui, a live vai dar 1 hora daqui 7 minutos. Mas aí, para a gente não perder o conteúdo também que eu acredito que você tenha, a gente encerra 1 hora e depois eu abro uma nova live, tá bom? E aí o pessoal entra de novo. A gente já encerrar e começar uma nova? Que aí não corta no meio? Pode ser. Melhor. Verdade, acho bacana. Então, pessoal, não deixe de entrar. Eu vou encerrar essa, mas eu já vou abrir uma nova live. Aí vocês me procurem lá nos stories, viu? Beijos.